galera, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos tranquilos nessa pandemia e que vocês estejam em casa, estudando de preferência, certo? Vamos parar de enrolação, vamos começar a falar de novo sobre Durkheim, vamos voltar para a sociologia. Hoje eu quero terminar com vocês a ideia dele sobre essa relação entre sociedade e indivíduo. Lembrando que, para ele, a sociedade é muito mais importante que o indivíduo, então é ela que acaba determinando as relações, é ela que influencia o indivíduo. E na aula passada a gente falou sobre os fatos sociais para mostrar para vocês como esses fatos sociais não dependem de cada um de nós. Eles existem apesar da gente. Então são coisas muito mais importantes do que nós, indivíduos. E aí esses fatos sociais, eles tinham 3 características básicas, né? A exterioridade, porque a gente não nasce sabendo fazer alguma coisa, né? A coercitividade, porque a gente é obrigado a fazer alguma coisa, porque senão a gente vai sofrer, seja uma sanção moral ou uma sanção penal. E por último, nós temos a generalidade, que é todos naquela sociedade acabam sabendo como eles devem se comportar, certo? Para hoje, eu quero que a gente vá além, que a gente termine essa ideia do Durkheim, ok? E para que a gente, na semana que vem, a gente comece a ideia do Weber. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Ok, isso mesmo, nós vamos ver aqui. E aí a gente já vai falando sobre como a sociedade ela é mais importante do que o indivíduo, certo? Vamos voltar para Durkheim. Como a sociedade, né, como existe uma consciência coletiva, lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre, vamos pensar no estereótipo de pessoa bonita. Nós temos então uma consciência coletiva que é diferente da consciência individual, que é diferente do conjunto das consciências individuais. A consciência coletiva é a consciência de um ser próprio. Que ser próprio é esse? A sociedade, de acordo com Durkheim, tá? Então, essa sociedade é um ser que tem uma vivência própria, que não é o conjunto dos indivíduos, ok? É fácil essa ideia. Então, ó, como existe uma consciência coletiva, o todo, a sociedade, ela é mais complexa do que a soma das suas partes, que são os indivíduos. A mesma ideia, para ficar mais fácil para a gente entender, né? A mesma ideia poderia ser utilizada para o funcionamento de um organismo vivo, como a gente, como o corpo humano. Se pensarmos em órgãos, então, o gari, quem seria o gari? O gari seria um órgão de um corpo humano. Que corpo é esse? Não vou falar o corpo humano, vou falar o corpo social. É isso que Durkheim fala, é esse termo que ele usa, corpo social. O que é o corpo social? A sociedade. O que seria o gari? Apenas um órgão. O que seria o professor? Um outro órgão. E o motorista de ônibus? Um outro órgão. Tá? Quando um órgão do corpo humano começa a falhar, o que acontece com o corpo como um todo? Ele fica doente e ele pode morrer. E é essa a ideia que o Durkheim vai ter. Quando alguém, ou um conjunto, um coletivo, uma categoria profissional, motorista de ônibus, por exemplo, ou professor, quando uma categoria profissional faz greve, deixa de fazer a sua parte. E aí o corpo social, ele adoece e ele morre. O que acontece com o corpo social? Ele entra em crise. Okay? Não é uma ideia difícil se a gente fizer esse paralelo com o corpo humano. Tá? Então, olha lá. A mesma ideia poderia ser utilizada para o funcionamento de um organismo vivo se pensarmos em órgãos. Quando a sociedade é comparada a uma máquina ou a um organismo vivo, uma máquina, por exemplo, um relógio, tá? Surge a questão da ordem e da função. A sociedade seria dotada, então, de uma ordem, tá? Que direciona as partes de acordo com as funções específicas que concorrem para sua manutenção, reprodução e aperfeiçoamento. Como assim, professor? É bem simples. Olha lá. A sociedade, ela precisa ter uma ordem. Eu preciso fazer a minha função direitinho para que você possa fazer a sua função direitinho, para que a sociedade como um todo ela possa evoluir. Vamos pensar num caso mais concreto, né? O motorista de ônibus. Você precisa do motorista de ônibus para ir para o Marioto, por exemplo. Ou eu preciso do motorista de ônibus para ir para o Marioto estudar. Se o motorista de ônibus ele faz greve, eu como professor, eu não consigo ir dar aula para vocês. O que vai acontecer? Vocês não vão ter aula. Vocês vão poder depois prestar o vestibular? Vai ter mais dificuldade porque aquela matéria minha, aquela aula vocês não tiveram. Por culpa de quem? De acordo com a ideia do Durkheim. Por culpa do motorista de ônibus que não fez a função dele e acabou fazendo greve.
Entenderam como é uma ideia fácil? Então, a sociedade ela tem uma ordem específica na qual cada um de nós precisamos corresponder a essa ordem. A gente tem que fazer o que a gente é obrigado a fazer. Tá? Então, a sociedade seria dotada de uma ordem, cada um faz a sua função. É isso que a gente vai chamar de funcionalismo. Tá? Então, cada um faz a sua função. Essa sociedade ela tem uma ordem que direciona cada uma das partes de acordo com funções específicas. Quais partes? O açougueiro, o médico, o professor, o advogado, o gari, o motorista de ônibus, o pessoal da limpeza, você, aluno. Tá? Eu não consigo dar uma ótima aula se você não fizer a sua parte, que é prestar atenção na minha aula. Ok? Da mesma maneira, você não vai conseguir ser um ótimo aluno e passar no vestibular se eu, professor, não fizer a minha parte. Então, você precisa fazer a sua parte, eu preciso fazer a minha parte, para que a sociedade como um todo ela evolua junto. Entendeu? Olha que ideia interessante essa do Durkheim, né? Então, olha lá. Ou seja, existiria uma ordem na disposição das peças, eu sou uma peça, você é outra peça, para que a máquina, a sociedade, o corpo social, né, realize sua função. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte, a sociedade evolui como um todo. A partir do momento que você deixa de fazer a sua parte, ou eu deixo de fazer a minha parte, a sociedade ela não vai se desenvolver. Ela vai entrar em crise, o corpo vai adoecer. Um corpo que adoece acaba fazendo o quê? Acaba morrendo. E o corpo social, quando ele adoece, ele acaba morrendo também. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, nos slides mais para frente, tá? Não é difícil essa ideia, viu? Então, olha lá, vamos para o próximo slide. Olha essa imagem que interessante, que vai falar justamente desse funcionalismo. Olha como eles estão felizinhos, né? Ó, todo mundo sorrindo. Mas por quê? Todo mundo está aqui fazendo a sua função. Vamos pensar, e se esse cara solta aqui, ele não faz a função dele? Fica mais complicado, porque aí ele vai puxar mais esse cara ainda, e esse aqui não. E aí esse puxando mais, esse vai desequilibrar toda essa teia de relações, porque esse cara não fez a função dele. Então, olha só que interessante. Para Durkheim, cada um tem que fazer o seu papel para que a sociedade evolua. Certo? Não é difícil essa ideia mesmo. Qualquer dúvida, vocês mandam um recado para mim. Ok? Então, vamos continuar. A sociedade, né, a ordem social, que ordem social? Faz o seu papel, que eu faço o meu. E aí nós temos uma ordem social. Ela é necessária para que a sociedade e seus elementos desempenhem determinadas funções que contribuam para a sua existência. Então, essa ordem social ela é necessária para que eu, como elemento da sociedade, eu possa cumprir a minha função, né, e contribuir para a existência da sociedade. Se eu não cumpro a minha função, a sociedade ela morre, ela pode desaparecer. Ok? Todos os elementos devem trabalhar devidamente encaixados, como nessa imagem que a gente acabou de ver, né? Para que a vida social siga o seu caminho normal. Cada um tem que fazer a sua função. Cada um de nós. Não esquece esse detalhe, tá? Esse funcionamento é obtido somente quando os elementos que constituem a sociedade, eu sou um elemento, você é outro elemento, tá? Estão unidos, eles estão coesos, eles estão em harmonia. Cada um sabe o que tem que fazer e por que tem que fazer. E se cada um sabe o que tem que fazer e faz, a sociedade ela evolui mais uma vez. Okay? Não é uma ideia difícil, é uma ideia simples até. Certo? Olha lá, por exemplo, temos uma sociedade indígena aqui. Se vocês repararem, nós temos só mulheres. As mulheres nessa sociedade indígena, elas estão fazendo a parte dela, que cabe a parte, sei lá, da agricultura, de você pegar os frutos, a comida, de você cuidar dos filhos. Essa é a função da mulher na sociedade indígena, nessa sociedade. Qual seria a função do homem? A função do homem é outra, caçar, por exemplo. Né? Então eu tenho o homem fazendo a função dele de homem, que é caçar nessa sociedade indígena. A mulher fazendo a função dela de mulher, que é o quê? Cuidar dos filhos e da comida. Okay? Se a mulher não faz o papel dela, se o homem não faz o papel dele, o que poderia, na visão de Durkheim, acontecer com essa sociedade? Essa sociedade entraria em desequilíbrio e aí daria um grande problema. Tudo bem? Olha só.
Para a gente não achar que essa é uma ideia muito antiga, porque Durkheim é um sociólogo pós-Revolução Francesa. Né? Ele ficava falando para o pessoal, olha, vamos parar aqui com o espírito revolucionário, vamos cada um fazer a nossa parte para que a sociedade se desenvolva, vamos colocar essa sociedade em ordem. Porque se houver ordem, adivinha o que vai ter? Vai haver progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso é um ideal positivista que está na bandeira do Brasil, que vem justamente dessa ideia funcionalista do Durkheim. Eu tenho que ter ordem, cada um faz o seu papel, se cada um fizer o seu papel, a sociedade ela vai progredir. Tá? E aqui nós temos um cara chamado Talcott Parsons, e ele tinha muito essa ideia parecida com o Durkheim, só que ele viveu mais recentemente, até a década de 60, ele estava escrevendo bastante, até pós-década de 60. Só que essa ideia que eu estou dando para vocês é lá pela década de 60. Olha só, pega essa parte aqui. Ó. No sistema americano de estratificação, não permitia-se às mulheres competirem nos mesmos fundamentos de igualdade para trabalhar, como que rege os homens. O que ele vai fazer aqui? Ele vai falar sobre a diferença de papel das mulheres e dos homens, que cada um teria uma competência diferente. As mulheres um papel, os homens outro papel. Como assim? Para Parsons, tudo iria para o melhor dos mundos, pelo melhor dos mundos, se os papéis empenhados pelo marido e pela mulher fossem adequados, respeitando cada um a sua esfera de atuação. Qual é a esfera de atuação, então, do homem e da mulher, de acordo com Talcott Parsons? Presta atenção nessa ideia funcionalista, tá? Papéis instrumentais dos homens, que é atuar pela família na parte externa, da onde? De casa, da família, tá? Então, qual que é a parte externa? O mundo do trabalho, ele vai ter uma profissão. E a mulher, papéis expressivos, atuando no interior da família, fazendo o quê? Gerenciando a atenção na família, cuidando da socialização das crianças, ensinando. E aí o que Parsons ele vai colocar? Que a partir do momento em que a mulher ela deixa de fazer esse papel dela, o papel de mulher, que é cuidar da comida, cuidar da família, cuidar da socialização dos filhos, cuidar do marido, a partir do momento que a mulher sai de casa e decide trabalhar, ela deixa de cumprir a função dela. E o que vai acontecer com a sociedade? A sociedade ela vai entrar em desequilíbrio, de acordo com Talcott Parsons. Vocês estão vendo como essa é uma ideia conservadora e que hoje isso mudou? Tá? Mas essa era a ideia do Parsons, essa era a ideia do Durkheim. Cada um faz o seu papel. O gari, o motorista de ônibus, o professor, o aluno, o homem, a mulher. A mulher cuida da casa e da família, o homem vai trabalhar. Então, esse lance da revolução feminista, da mulher trabalhar fora, dela lutar pelos direitos dela, Talcott Parsons e Durkheim não veriam com bons olhos. Por quê? Tiraria a sociedade do equilíbrio e faria com que essa sociedade ela morresse. Ela não se desenvolveria mais porque a mulher não está fazendo a função dela. Essa é a ideia do funcionalismo. Tudo bem? Ok. Então, segundo Durkheim, a sociedade também ela é explicada pelos laços que unem os indivíduos à coletividade. Eu sou um indivíduo e eu tenho, de acordo com Durkheim, uma responsabilidade com o coletivo, com a sociedade como um todo, com todo mundo. Tá? E isso ele vai chamar de solidariedade social. Esses laços podem ser construídos por meio das semelhanças entre as consciências individuais, gerando uma solidariedade mecânica. Como assim? Semelhança de consciência individual. Significa que eu aqui dentro da minha consciência, eu entendo que eu preciso fazer sim o meu papel, porque isso seria bom para a sociedade e é por isso que eu faço o meu papel. Eu não vou fazer greve porque eu sei que tem pessoas dependendo de mim. Então isso daqui é o quê? Uma consciência minha individual que é compartilhada com várias outras pessoas que pensam igual a mim. E quando nós pensamos que eu tenho que fazer o meu papel para a sociedade crescer, eu vou ter uma solidariedade mecânica. Professor, eu preciso decorar o que é solidariedade mecânica? Não, você não precisa decorar. Mas é importante você saber que existe essa diferença da solidariedade. Tá? A primeira solidariedade é essa mecânica dada pela consciência individual. Como assim? Como que se dá essa solidariedade? Eu ensino para você que você tem que fazer a sua função. E aí você vai entender que eu tenho que fazer minha função e você não vai questionar isso.
É uma solidariedade mecânica dada pela consciência sua como indivíduo, tá? Ou eu também tenho um outro tipo de solidariedade, que é baseada na interdependência entre os indivíduos, que gera a solidariedade orgânica. Como isso, professor? Também é muito simples. Você precisa de mim, tá? Para eu fazer a minha parte, eu também preciso de você. Então, você vai fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, eu não faço a minha parte. E é por isso que nós temos o quê? Uma solidariedade orgânica, baseada no fato de que você precisa fazer a sua parte para que eu faça a minha e vice-versa. Quer uma ilustração mais fácil de entender isso? Olha aqui. Aqui eu tenho uma solidariedade, né, dessa última que eu falei, a solidariedade orgânica. Esse cara está produzindo uma moto, esse cara está produzindo uma moto. Mas você concorda comigo que se esse cara aqui não fizer a parte dele, provavelmente esse ou esse não conseguem fazer a parte deles também. Então, esse precisa desse, que precisa desse, que precisa de toda a linha de montagem. Ok? Isso aqui é uma solidariedade orgânica. Facinho também, não é? É simples, tem no livro para vocês lerem, ok? E aí, ó, nós temos para além do indivíduo, e já terminando aqui a ideia do Durkheim, que não é difícil, tá? Olha só, ainda nessa ideia da solidariedade, de que cada um tem o seu papel. Você, como indivíduo, tem o seu papel, você tem que fazer. Eu também, como indivíduo, tenho o meu papel. Mas as instituições, elas também têm o seu papel que elas devem cumprir. Que instituições, gente? A igreja, o Estado, a família, tá? A escola, cada um tem o seu papel. Vamos ler aqui primeiro antes de eu explicar. Então, olha lá. Instituições como a religião, a escola e a família, por exemplo, são avaliadas por Durkheim como elementos fundamentais na construção dessa solidariedade social. Quem te ensinou que você tem que fazer o seu papel para a sociedade evoluir? É a sua família, é a igreja, é o seu professor, é a escola, certo? Enquanto, faltou aqui um N, né? Enquanto as manifestações de trabalhadores, revoltas, greves, crimes são considerados desvios dos padrões que estabelecem uma boa vida social. É um processo de interrupção da solidariedade que ele vai chamar de anomia. O que é essa anomia? É essa doença. Quando a pessoa ela não faz o papel dela, mas ela deveria fazer, eu tenho uma situação de anomia. A sociedade ela está doente. Quando a escola deveria fazer o papel dela e não faz, eu tenho essa situação de anomia. A sociedade ela está doente. Como assim? A escola ela tem que ensinar o aluno, a família tem que ensinar o aluno. Vamos pensar, a família tem que ensinar o aluno que ele não pode bater no outro aluno. Só que a família não ensina isso. Quem tem que ensinar, então? A escola tem que ensinar, olha, a violência ela é ruim. Se a família não ensinou, a escola vai ensinar. Tem que ensinar. Tanto a família quanto a escola vai ensinar o jovem a se comportar em sociedade. Não pode roubar, não pode matar, não pode cometer crimes, não pode bater na pessoa. Só que se o jovem ele não faz nenhuma dessas coisas, significa que a escola falhou, a família falhou. O que vai acontecer com esse jovem que vira um criminoso? Ele vai para a prisão. E a prisão, ela vai tentar fazer o quê? A prisão é uma instituição. Ela vai tentar ensinar essa pessoa agora como ela deve se comportar. Se a prisão não faz isso, nós temos o quê? A volta de um criminoso para a vida em sociedade. E esse criminoso não aprendeu a viver em sociedade. Ele continua cometendo crimes. Se eu tenho esse problema da violência, que não acabou, você concorda comigo que a sociedade ela está doente? Porque a instituição família não fez o papel, a instituição escola não fez o papel dela também, a instituição prisão também não fez o papel dela. E aí nós temos uma sociedade doente. Fácil essa ideia? Cada um tem que fazer a sua função. Você como indivíduo, eu como indivíduo, as instituições sociais têm que fazer a sua função. Quando todo mundo faz a sua função, aí a sociedade ela evolui. Se fizer greve, a sociedade vai evoluir? Na visão de Durkheim, não. Uma greve, uma manifestação, uma rebelião, ela é ruim, certo? Tá? Então, o que eu quero de tarefa para contar para vocês? É a presença. E essa tarefa ela já seria passada para vocês de qualquer maneira. Eu quero que o seguinte, responda para mim a seguinte pergunta. Como Durkheim analisaria a existência de mendigos?
Como que ele poderia pensar a existência dos mendigos? Eu quero que vocês utilizem as ideias que estão aqui nesse slide, as ideias de fato social, tá? Funcionalismo, solidariedade e anomia. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. Existe mendigo porque o mendigo não faz o seu papel, ele não faz parte da solidariedade, gerando uma anomia. Tá? Para você me responder essa questão, então o que você precisa saber? O que é fato social, as 3 características do fato social, funcionalismo e solidariedade. É difícil? É um pouquinho difícil, é um pouquinho trabalhoso, mas tenta. Por quê? Eu preciso saber se vocês estão entendendo esses conceitos. Vocês dominando esses conceitos, vocês conseguem relacionar direito eles. Tá valendo nota, não tá valendo visto, vai valer nota, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas, fale comigo. Vai surgir as dúvidas? Vai. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo logo, que vocês não deixem para a última hora, porque na última hora eu não vou responder vocês, dependendo da hora que vocês mandarem mensagem, certo?